essas negociações não surtiram o efeito desejado, nem para um lado nem para o outro. Então, o que se espera são sanções agora que podem ter um impacto brutal. Tem um detalhe nesse relatório que é impressionante. Ele cita um brasileiro nesse relatório. Sabe quem? Dias Toffoli. Quando ele fala sobre corrupção, que é uma extensa página sobre corrupção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Fachin diz que judiciário sofre constrangimentos indevidos. Declarações foram dadas durante o Congresso de Direito. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira que ameaças à independência do judiciário pode vir tanto de pressões internas quanto de iniciativas externas, como sanções unilaterais e constrangimentos indevidos. O ministro disse que essas ações são incompatíveis com o respeito entre Estados soberanos. Fachin afirmou que a democracia atravessa um período de fortes tensões em diversas partes do mundo e que movimentos que questionam instituições fundamentais do Estado de Direito têm se fortalecido. Ou seja, ele não quer que o STF seja questionado. É muita cara de pau mesmo. Questionar, criticar o STF virou ataque à democracia. No discurso, Fachin defendeu que a autonomia de juízes e tribunais não é um privilégio corporativo, mas uma garantia da sociedade. Sem magistrados independentes, não há proteção efetiva dos direitos fundamentais, disse Fachin. O ministro perdeu completamente a noção. Ele acha que juízes podem ser deuses e fazerem o que quiserem e não serem questionados. STF é citado 7 vezes em relatório dos Estados Unidos que propõe tarifaço ao Brasil. É isso mesmo. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos citou o Supremo Tribunal Federal 7 vezes em seu relatório que propõe a imposição de um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. O documento é resultado de uma investigação aberta por determinação do presidente Donald Trump com base na seção 301. E neste primeiro bloco, nós vamos abordar essa questão da seção 301. Então já vou começar com isso. Coloca a matéria no ar, por gentileza, Brenda. Estados Unidos, o STR encerrou essa investigação. Essa investigação foi aberta naquele momento da imposição das tarifas de 50%, depois elas foram retiradas. Teve todo um problema de constitucionalidade que esse problema não está presente agora, porque agora é uma investigação administrativa que ela foi concluída e agora ela serve de parâmetro com recomendação para a aplicação de tarifas. E a recomendação é de 25%, tá? Então abre lá pra gente ler rapidamente aqui. Olha aí, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, né, o USTR, apresentou então esse plano que prevê a aplicação de tarifas de 25% sobre todas as importações brasileiras, de acordo com o documento divulgado no fim da noite de ontem, tá? A medida faz parte dessa investigação aberta aí sobre a seção 301 da legislação comercial americana. O texto estabelece exceções apenas para produtos enquadrados como de segurança nacional, entre eles itens como carne bovina, café, frutas, nozes, especiarias, petróleo, minérios metálicos, que não seriam atingidos pela tarifa norte-americana. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para que vocês entendam. Quando, especialmente os liberais que nos assistem, quando eu falo que o Estado tem uma responsabilidade enorme nesse novo contexto geopolítico, que é garantir segurança alimentar, vocês estão vendo ali, ó, importação de carne bovina, frutas, nozes, especiarias, tudo isso garantido pela legislação. Então eles não são idiotas. Eles sabem que precisam importar e que não podem taxar alimentos que têm muito consumo interno, tá? Então isso é segurança alimentar, tá? Também o escopo é mais amplo, mas isso, a gente vai fazer um curso sobre isso, inclusive. Mas o escopo é mais amplo, mas inclui essa questão. Petróleo, energia, eu sempre falo aqui, segurança energética, quem me acompanha sabe. Então nós temos setores estratégicos que precisam ser observados, né, e garantidos, porque isso é disso que se trata. Quando a gente fala de soberania, a gente está falando de segurança nacional, sim, como a gente vem acompanhando com a questão do Comando Vermelho, do PCC, etc. A gente fala de segurança energética, segurança sanitária, segurança alimentar, olha só, proteção da propriedade intelectual, segurança de informação, segurança informacional, tudo isso é importante. Aliás, o Brasil é um vexame na questão da propriedade intelectual. Nós já perdemos diversas patentes pelo atraso, pela demora, né, no registro dessas patentes, pela forma burocrática como esse tema, que ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. O sujeito cria uma tecnologia nova e ele precisa registrar isso. Isso pode trazer
pode trazer investimentos pesados para o país, mas a gente perde tudo para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, outros países que entenderam isso há muito tempo, tá? Então, eu não vejo, já fica aqui a sugestão para o Flávio, para os candidatos da direita, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então a gente tem que aproveitar, quando acontece algo assim, a gente tem que aproveitar para poder tratar disso. Então a investigação aponta aqui, que políticas brasileiras ligadas a comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate ao desmatamento ilegal, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e medidas anticorrupção podem ser enquadradas como práticas comerciais consideradas injustas, tá? Então, a seção 301 da Lei de Comércio de 1974 autoriza o governo então americano a investigar e responder a práticas estrangeiras consideradas desleais com potencial impacto sobre o comércio americano, incluindo ações classificadas como discriminatórias ou injustificadas. Tá? Em nota oficial, o USTR afirma que certos atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, desleais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos, sendo, portanto, passíveis de ação judicial nos termos da seção 301B da Lei do Comércio. Tá? O processo prevê etapas de consulta pública e audiência antes de qualquer decisão final. O USTR marcou audiência sobre o caso para 6 de julho, mês que vem. O prazo final para a definição de medidas corretivas contra o Brasil é 15 de julho. Tá? Então tá lá o representante Jameson Greer, né? Iniciei esta investigação ao abrigo da seção 301, a pedido do presidente Trump, para abordar preocupações antigas e generalizadas dos Estados Unidos relativas a certas políticas e práticas comerciais do Brasil. Ao longo do último ano, o presidente Trump e eu tivemos várias reuniões construtivas com Lula e seu gabinete que se intensificaram nas últimas semanas. Contudo, entretanto, todavia, continuamos a ter divergências substanciais na resolução de questões identificadas nesta investigação. Aguardo com expectativa a continuação do diálogo com o governo brasileiro antes do prazo legal de 15 de julho para a tomada de medidas corretivas. Então, existe um prazo, esse prazo é curto agora, essas negociações não surtiram o efeito desejado, nem para um lado nem para o outro, então o que se espera são sanções agora que podem ter um impacto brutal nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Carlos Suslike, por favor, sua avaliação. Gente, primeiro, bom dia a todos, né? Tem muita coisa, né, essas decisões que vão além das narrativas, né? Você vê que o governo, o Lula, sempre está preocupado com a narrativa. Qual que é a narrativa que ele vai usar? A narrativa que ele vai usar é a narrativa do PIX. Todo o restante ele não está nem aí. Por quê? Porque é a narrativa que a população entende. O que a população vai entender, tá? Os eleitores vão entender de tudo isso que você falou, Cláudio. Muito pouco. Os nossos ouvintes aqui vão entender. Mas a população, de uma forma geral, vai entender muito pouco. O que são todas essas salvaguardas e etc e tal. Mas o PIX todo mundo entende. Então ele vai tentar colar a narrativa de que soberania, eles não querem o PIX e não sei o que mais. Quando não é nada disso, absolutamente nada disso. O que o Trump fez? Lá atrás, ele fez, assim que ele entrou nesse mandato, nesse segundo mandato do Trump, o foco dele foi em relação ao relacionamento comercial dos Estados Unidos com todos os países. Então ele começou com uma tática, o Trump é um negociador nato, né? Tem gente que elogia ele como negociador, tem gente que critica muito ele como negociador, mas a prática de negociação dele é sempre no prende e arrebenta. Ele primeiro bate e depois ele assopra, tá? O famoso morde a assopra. Então ele foi na pancadaria. Isso daí deu um efeito enorme, positivo para os Estados Unidos, vamos ser absolutamente sinceros. Todo mundo sentou à mesa, etc e tal. Só que, do ponto de vista legal, ele perdeu algumas coisas, né? A Suprema Corte não autorizou o formato legal que ele usou nesse prende e arrebento, mas se você for olhar, tudo foi mantido, né? A Suprema Corte foi contra, ele vai ter que devolver algum dinheiro de algumas tarifas que foram cobrados, né? Leia-se os Estados Unidos, né? O governo americano, mas de qualquer jeito tá tudo muito melhor equacionado nos Estados Unidos do que estava no governo Biden. Então a gente já tem uma negociação muito bem encaminhada com a União Europeia, ao contrário da nossa negociação, né? Eles têm uma negociação muito bem encaminhada com China, uma negociação de médio e longo prazo. Agora, qual que é a próxima tática dele? Então agora, vamos fazer a questão legal. Eu acho que a questão legal ela sempre é mais demorada. Então o que está demorando? Então foi feito lá atrás, além de fazer essa negociação no prendo e arrebento, né, morde e assopra, na pancadaria, ele já foi colocando em paralelo coisas que vão correndo com o seu tempo, né? Então, uma forma técnica. Então começaram a analisar todas as negociações que ele tem com o Brasil, tá? E se a gente for ver, é fácil o Brasil reclamar que, olha, eu não quero ser tarifado, etc e tal. Só que o Brasil tarifa e a gente sabe que
o iPhone aqui no Brasil é o iPhone mais caro do mundo em termos de impostos. Só para dar um exemplo que aí todo mundo também vai enxergar. O iPhone e outros celulares e eletroeletrônicos. Todo mundo está careca de saber que se você for para os Estados Unidos, você compra um equipamento eletroeletrônico muito mais barato do que no Brasil. Tá? Então, e a gente sabe o que acontece na Santa Efigênia, a gente sabe o que acontece na 25 de março, e por aí vai, que inclusive a 25 de março está nesse projeto aí, está sendo colocado. Então, a gente sabe que existe uma fragilidade brasileira, tecnicamente falando, em relação a vários produtos que nós tarifamos muito alto, tá? Em relação aos americanos. E aí eles vão falar o seguinte, se você tarifa tão alto aqui, eu vou tarifar tão alto lá, que é uma reciprocidade. Então, na verdade, o que ele vai ter agora? Ele vai ter um instrumento legal, já que aquele primeiro instrumento já caducou, já não, o Supremo deles não deixa mais, ele vai ter um instrumento legal para vir a negociação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá no final de junho, julho, e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma decisão técnica que eu posso tarifar em 25%. Vamos sentar para conversar, ou eu vou tarifar, ou então ele faz o estilo Trump. Eu boto em 25% e depois eu vou negociar com você desesperado, correndo atrás, etc e tal. O que é importante, e o que o Pix tem a ver com isso? Nada, né? O Pix começou como uma história que, o Pix é gratuito, e aí então a Visa, a Mastercard, que são empresas americanas, estão saindo perdendo. Coisa que não se revelou verdadeiro, porque mesmo com o Pix gratuito, não muda os instrumentos de pagamento, de crédito, débito, isso não mudou muita coisa, tá? Tudo aumentou. O Pix foi muito positivo. Então eles também vão colocar o Pix para ser uma negociação. Ninguém vai falar, o Trump não vai falar assim, gente, vocês têm que acabar com o Pix brasileiro tem que acabar, porque o Pix brasileiro estraga as coisas para os americanos. E vai ser uma narrativa do governo Lula para falar que para ganhar algum tipo de narrativa, algum tipo de mídia. Então, gente, vamos separar o que é correto, o que vai acontecer e o que é espuma. A história do Pix é uma espuma, tá? O que vai valer são esses produtos. E a última coisa que eu queria colocar nessa primeira intervenção minha é em relação ao que os Estados Unidos quer e o que não quer. Então eu posso taxar em 25% tudo? Pode sair isso dessa decisão técnica? Mas ele não vai taxar a carne, porque a carne já está muito cara. A inflação está comendo solta nos Estados Unidos. Então a carne vai falar, não, essa aqui eu não quero. Vai taxar o suco de laranja? Não vai taxar o suco de laranja. Vai taxar algumas outras coisas? Não vai taxar por quê? Porque ele sabe que a inflação é a coisa que mais corrói a popularidade de qualquer governante em qualquer lugar do mundo. Então ele vai escolher o que é interessante e o que não é interessante, mas vai ter um arcabouço técnico para lhe proteger. Então, muita espuma, muita narrativa que o Lula vai querer emplacar e que a direita vai ter que saber se defender. Vai ter que falar o seguinte, gente, isso aqui é espuma, isso aqui não tem nada a ver com o Flávio ter ido lá para os Estados Unidos, não foi ele que trouxe tarifa, etc e tal, que foi o que deu popularidade para o Lula no ano passado. Então, como já sabe isso, pelo amor de Deus, saibam se proteger desse tipo de narrativa. Então, essas as primeiras colocações. Agora, essa questão do Pix, naturalmente, a gente precisa aproveitar esse ensejo para trazer o que é real e o que não é real. O governo, toda essa campanha de desinformação, dessa máquina de desinformação comandada pelo Sidônio, vocês viram aí, né? Mais de 80 milhões só para essa campanha do fim da escala 6x1. Né? Então, tudo é na base da grana, impulsionamento, compra de influenciadores, é tudo na base, né, de mídia, compra de mídia, enfim, as agendas do governo, e aqui a gente tem agendas que estão atreladas à candidatura à reeleição do Lula, né? Então são agendas de governo, mas que estão sendo instrumentalizadas com objetivos eleitorais, e o Lula com a máquina na mão está torrando dinheiro para a sua reeleição. Quer dizer, todas elas empurradas na base dessa grana, né? Então assim, a questão do Pix, ela já foi colocada e ela vai voltar. Tem muita coisa, você precisa realmente peneirar, Suslik. O pessoal fala assim, porque o Pix tomou o mercado dos cartões. Peraí, vamos lá. O Pix, ele segurou o crescimento das operações de cartão de débito, mas ele não retirou, ele não reduziu essas operações. Essas operações deixaram de crescer. O cartão de crédito influenciou muito menos, porque é outro tipo de operação. Mas os bancos estão agora trabalhando com o Pix cartão, o Pix parcelado. É claro, você vai desdobrando, né, os mecanismos que estão à disposição, né, e que eles, claro, têm que ser utilizados por todos. E aí, é lógico, né, você pode fazer a alegação, o governo americano nesse caso pode fazer a alegação que ele quiser, mas se trata de algo que não tem volta, né? Não há como fazer nada em relação a isso. Pix gratuito, né? Só pessoa física, né? Porque pessoa jurídica, todo mundo paga a operação de Pix, né? Aliás, eu me assustei aqui quando eu fui pagar os funcionários no mês passado, porque estão cobrando R$ 8,50 cada Pix. Então, assim, isso a caixa. Aí você tem que fazer um pacote, não sei o quê, para ter não sei quantos Pix gratuitos, etc. R$ 8,50. É muito mais caro
cara do que era, por exemplo, a TED. Então, assim, uma beleza, né? Então, os bancos, sejam eles, e hoje os bancos são, mesmo os bancos brasileiros são bancos globais, né? Os bancos se entendem. Tá? E as bandeiras Mastercard e da Visa, e tantas outras, né? Mas são as principais, são elas que dominam o mercado global, elas têm também as suas formas de se adaptar, né? De oferecer novos serviços, se adaptar a essa concorrência, inclusive utilizando como parceiro os próprios bancos. Né? Então, só aqui detalhando o que você está dizendo, que de fato tem muita espuma nesse debate. Né? Agora, tem um aspecto do Pix que a gente depois pode debater, Ari Alcântara, Suslika e tal, que é essa coisa do Banco Central ser o regulador e ao mesmo tempo ser o controlador do Pix, né? Ser o regulador do mercado e ao mesmo tempo ser o controlador de um instrumento financeiro, porque isso... essa questão, esse debate é importante para a emenda constitucional que querem aprovar para a autonomia financeira do Banco Central. E eu tenho dito que isso aí é uma pegadinha do malandro, muita gente defendendo, não, já tem a independência administrativa, funcional, etc., tem que ter independência financeira. E aí poucos leram o texto da emenda constitucional que prevê que o próprio Banco Central possa criar instrumentos financeiros para se financiar. E aí realmente a gente talvez aprofunde esse dilema, que esse é um dilema que precisa ser enfrentado. Senão a gente tem um monstro igual o TSE, que organiza e fiscaliza a eleição. Né? Então a gente vai ter um Banco Central que tem instrumentos financeiros, concorre no mercado, ao mesmo tempo regula o mercado. Então isso é um Frankenstein. Tá? Então isso é uma coisa que a gente em algum momento vai ter que debater. Só fechando esse parágrafo aqui, Eli e Carol, deixa eu jogar pro colo do outro especialista que nós temos aqui, Ari Alcântara, que eu quero te ouvir em relação a essa investigação. Se você concorda com o Suslika, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu concordo com o Suslika. Agora, eu li o documento, são 107 páginas. Do relatório. Sendo da investigação. Sendo 70 e poucos de anexos de exceção à tributação, que é uma proposta semelhante à que já existia, que não está aprovada e que eu não acredito que seja aprovada pelo Trump muito rapidamente. Eu acho que o Trump não fará isso antes das eleições brasileiras. Essa é a minha opinião. Agora, tem um detalhe nesse relatório que é impressionante. Ele cita um brasileiro nesse relatório. Sabe quem? Dias Toffoli. Quando ele fala sobre corrupção, que é uma extensa página sobre corrupção, quando eles comentam sobre a questão de corrupção, sobre a não equivalência de mercado, as dificuldades que tem mercado, as prevalências que dá mercado, a não equitatividade de mercado provocadas pela corrupção no Brasil, a pessoa que ele cita nominalmente é Dias Toffoli em termos das decisões arbitrárias e, vamos dizer, estranhas do Toffoli. Ou seja, todo o restante do documento é debatível. A questão do PIX, inclusive, eu me detive bastante. E eu acho que se o Banco Central e o Brasil fizer um documento de 4 páginas, resolve isso. Inclusive, como disse o Cláudio, essa questão do Banco Central ser regulador do PIX e regulador de mercado também é uma coisa que se discute já há muito tempo que não deveria ser. Ou seja, isso também se discute nos Estados Unidos em relação ao Fed. E o Trump está mexendo nisso em relação ao Fed, inclusive no Genius Act, onde ele começa a tratar das stablecoins lastreadas em títulos americanos. Então, esse é um aspecto a ser discutido e não acredito que seja um grande problema para nós. Ou seja, não vai acabar com o PIX no Brasil, não vai onerar bancos por utilizar PIX, é uma justificativa a discutir, que eu acho bem colocado, eu acho que é uma discussão que tem que ser tida. Agora, o principal da 301 é isso, chama-se corrupção. O principal que está escrito na 301 é corrupção. E a única pessoa citada chama-se Dias Toffoli. Ali é que está o cerne da questão. Ou seja, por que está se tarifando o Brasil? Porque o Brasil tem um sistema corrupto, tem um sistema inclusive, que atuou em cima de instituições americanas de forma completamente não equitativa e que isto aumenta o custo e não torna legal a concorrência. Essa 301, ela toca nesse aspecto de corrupção. As tarifas é uma questão secundária. Agora, o mais importante disso tudo é que é o conjunto. Não é só a 301, é o conjunto que veio. E aí é que eu quero me deter um pouco. Nós temos a Estratégia de Segurança Nacional Americana botada pelo Trump logo no início do governo, que inclusive secunda ao discurso do Vance em Munique. Estabelece todo um conjunto de prioridades contra o narcotráfico, contra a corrupção, enfim, todo um conjunto de prioridades. Depois ele estabelece o acto em relação à América Latina e o narco na América Latina,
e vai nisso. E agora ele bota o PCC e o CV como terrorista. E agora vem a 301. As 4 situações estão linkadas. Observem que o link corrupção da 301 linka com a questão corrupção na designação CV e PCC. Linka com o ato de segurança nacional americano. E agora, em cima disso, ele bota um embaixador, nomeia um embaixador diretamente ligado a essas causas. Muito bem. Então aí, eu gostei inclusive, só o aspecto que foi colocado na chamada do programa, a tática do porrete, de Big Stick, tá? Tudo ligado. E só um detalhe, eles ainda cometeram um ato de, vamos dizer assim, de cortesia ao Brasil. Um ato de cortesia. Além de convidar o Lula a discutir com o Lula, apresentar essas questões ao Lula, eles também, em termos de cortesia, para mostrar que estavam dispostos ao diálogo e à negociação, chamaram um possível futuro presidente da República, que foi o Flávio Bolsonaro. Então, a chamada do Flávio, neste conjunto todo, é uma forma de dizer, olha, nós estamos prontos ao diálogo com o Brasil. E é o reconhecimento dos players políticos, né, já com vistas ao próximo governo. O Lula, como dizem nos Estados Unidos, é um pato manco, né? Ele está aqui no seu último, já metade, já junho, né? Começamos em junho, então falta muito pouco para o Lula acabar, o Lula 3 acabar, né? Então estou torcendo. Aliás, vou colocar no site um cronômetro que marque as horas que restam para o Lula deixar a presidência da República, tá bom? E depois, quando zerar esse cronômetro, a gente vai fazer uma grande festa aqui na redação. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!